Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da primeira jornada de CTBMF Guia Residência. Eu sou imensamente grata ao número de inscritos que tivemos, ao interesse de vocês pelas palestras, por estarem aqui mais um dia, firmes e fortes. E hoje é uma palestra super especial da madrinha, que eu conheci, a doutora Júlia, pelo projeto Padrinho Med, e fico super feliz que ela aceitou nosso convite em poder participar do nosso evento. Já agradeço de antemão, em nome de doutora Mariana Maia Mello, guia residência, e em meu nome também. Queria apresentar que a doutora Júlia hoje vai trazer na nossa palestra um tema que é Fundamentos de Trauma em Face, super importante. E a doutora Júlia, ela é cirurgia dentista, né, pela UFOP Unicamp. Ela é especialista em implantodontia pela FACOP, Orocentro. E ela é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Hospital dos Fornecedores de Cano de Piracicaba. Então, seja bem-vinda, professora Júlia, e a aula é toda sua, certo? E antes disso, só um momentinho que eu estava esquecendo já, de explicar aqui a vocês sobre o formulário, certo? O formulário para a obtenção do certificado vai ser disponibilizado no meio da aula até o final da aula, aqui na descrição dos comentários do vídeo. Então, atentem-se para preencher tudo certinho, colocar o emoji do dia, que vai ser disponibilizado também nos comentários. Então, fica ligadinho aí para você não perder, certo? É isso, seja bem-vinda, doutora Júlia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra, um prazer imenso participar dessa jornada. A gente vê o quanto alunos e residentes estão incentivando a disseminação do conteúdo de cirurgia bucomaxilofacial nos últimos anos, e é um prazer muito grande para mim estar presente nessa jornada, iniciativa da Mariana e sua. Então, eu fico muito feliz pelo convite, de verdade, pela confiança, e espero contribuir um pouquinho com vocês nesse conhecimento sobre trauma. O tema que eu trouxe para vocês hoje é Fundamentos do Trauma em Face. O que significa isso? Toda vez que a gente tem contato com um paciente traumatizado, alguns pontos da avaliação do exame físico, do exame radiográfico ou tomográfico devem ser levados em consideração para um diagnóstico preciso e um prognóstico mais favorável do caso. Portanto, eu trouxe para vocês alguns fundamentos que a gente considera nessas avaliações dos diversos tipos de trauma, das diversas possibilidades de fratura dos ossos da face, para que vocês tenham isso e guardem essas informações quando vocês forem avaliar pacientes traumatizados num serviço de urgência. Um pouquinho sobre mim, como a Tiffany já me apresentou, eu sou cirurgia dentista pela FAP Unicamp, me formei em 2016. Sou especialista em implantodontia e especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Formei num serviço de residência aqui em Piracicaba, na cidade onde eu resido, e atuo aqui em Piracicaba também. Quando a gente fala sobre trauma, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o primeiro ponto, é conceituar o que é trauma. Trauma é a lesão caracterizada por alterações estruturais ou um desequilíbrio fisiológico decorrente da exposição aguda daquele paciente ou daquela região do corpo a várias formas de energia, seja ela mecânica, elétrica, térmica, química ou as irradiações. E o trauma, ele é capaz de afetar superficialmente as estruturas moles ou lesar estruturas nobres mais profundas. Dessa forma, o trauma é caracterizado, então, por ferimentos que acontecem de forma não previsível e de forma não desejável. Quando a gente vai avaliar um paciente traumatizado, como eu comentei com vocês lá no comecinho, a primeira conduta que a gente deve tomar é fazer uma avaliação inicial. E essa avaliação ela tem que ser sistemática. Por quê? Quando a gente não faz uma avaliação sistemática, ou seja, uma sequência exata, a gente não consegue ter certeza que a gente avaliou tudo. Então, pode ser que alguma coisa passe batido, alguma estrutura passe batido, portanto, a gente precisa avaliar essas lesões e também estabelecer rapidamente a extensão delas, porque algumas dessas lesões podem ser potencialmente fatais. Por exemplo, quando o paciente chega para a gente num serviço de urgência, um pronto-socorro, nosso hospital terciário, por exemplo, ele pode ter uma fratura, pode apresentar uma fratura bilateral de mandíbula. Qual é o risco da fratura bilateral de mandíbula? O risco da fratura
quando bilateral, é a gente ter uma obstrução da via aérea. Dependendo do mau posicionamento dos fragmentos, do deslocamento desses fragmentos, a gente pode ter uma obstrução das vias aéreas. Se isso não for percebido de forma muito rápida, a gente pode ter um prognóstico desfavorável do caso. Além disso, a gente precisa verificar a estabilidade dos sinais vitais. De nada adianta eu tratar um paciente, fazer uma redução, uma odontossíntese, por exemplo, uma redução direta das fraturas dos fragmentos, passar uma barra de Erich, fazer uma marria, se o paciente não tem sinais vitais estáveis, se ele não está hemodinamicamente estável. Então, a prioridade é sempre as lesões graves, depois as urgentes e depois as não urgentes. O que caracterizaria lesões graves? Aquelas que geram ameaça imediata à vida do paciente. Então, aquelas que comprometem via aérea, aquelas que originam ventilação insuficiente, aquelas relacionadas à hemorragia. Já as lesões urgentes representam 10 a 15% das lesões nos pacientes traumatizados e representam nenhuma ameaça à vida, porque o paciente ele tem sinais vitais estáveis, porém ele tem lesões em abdômen, em face ou nas extremidades, que devem ser contidas com certa rapidez. Na sequência, nós temos as lesões não urgentes, ou seja, aquelas sem potencial imediato de fatalidade, e aquelas que também, eventualmente, vão requerer algum manejo clínico ou algum manejo cirúrgico, por exemplo, a redução e a fixação daquele trauma, daquela fratura facial. Esses pacientes, na observação, eles devem ter colhido exames laboratoriais, devem ter achados físicos adicionais observados pelo clínico, pelo cirurgião, e também terem realizado algum tipo de exame radiográfico para avaliação das lesões. É importante ressaltar para vocês, isso é um dado do livro do Fonseca, da 4ª edição do Fonseca, que 25 a 30% dos óbitos causados por trauma poderiam ser evitados, usando uma abordagem sistemática organizada. Por isso, a importância da gente avaliar o paciente por inteiro e avaliar ele de forma padronizada. Dentro desse conceito de avaliação das lesões, nós temos o suporte avançado de vida no trauma, que seria o ATLS. E o ATLS, ele preconiza uma avaliação primária e secundária dos pacientes. Vamos começar com a avaliação do paciente traumatizado. Além das escalas que a gente usa, por exemplo, a escala de Glasgow, para medir sinais fisiológicos anormais, para avaliação da lesão, o mecanismo da lesão também importa. Como assim? O mecanismo ele pode fornecer uma visão de uma possível lesão significativa. Assim, mecanismo. O mecanismo está relacionado diretamente a como aconteceu aquele trauma, aquele traumatismo. Seja ele em algum osso da face, seja ele um traumatismo crânioencefálico. Então, qual foi a forma de ocorrência? Além dos fatores anatômicos envolvidos. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, claro que a avaliação clínica ela é primordial, tá? Então, não é porque o paciente caiu de 5 metros de altura, teve uma queda de nível, que isso vai importar mais do que eu estou vendo no clínico, no exame físico. Claro que não. Porém, isso também tem que ser levado em consideração, porque um trauma de grande energia cinética, ele fornece forças de cisalhamento, forças de chicoteamento. Então, possivelmente, aquele paciente que está com uma fratura de maxila, uma fratura de mandíbula, se ele teve uma queda de nível, provavelmente ele tem algum nível de traumatismo crânioencefálico, exatamente porque a gente está lidando com um trauma de grande energia cinética. Então, essas lesões potencialmente fatais, elas estão relacionadas a mecanismos como dissipação de alta energia ou rápida desaceleração, acidente moto-caminhão, caminhão parado, ou moto-muro, moto-árvore, então rápida desaceleração. Queda de 6 metros ou mais, evidências de ambiente perigoso, então o paciente sofreu um trauma com queda em água gelada ou relacionado a fogo. E acidentes automotivos, com dificuldade para a remoção do paciente do veículo, danos significativos no compartimento dos passageiros, então perdas totais do veículo, ejeção do paciente do veículo, capotamento ou morte de outros passageiros envolvidos no acidente, também devem ser levados em consideração. E alguns fatores anatômicos que são de grande importância na avaliação primária presença de traumatismo pérfuro-contusa na região de cabeça, pescoço, tronco, virilha ou coxa, tórax instável, queimaduras importantes, as amputações, 2 ou mais fraturas proximais de ossos longos, por exemplo, do fêmur, e as paralisias. Além de doenças concomitantes ou fatores simultâneos, por exemplo, pacientes muito jovens
ou pacientes idosos, doenças cardíacas ou respiratórias conhecidas, e isso pode piorar o prognóstico do paciente. Então, isso tem que ser levado em consideração e anotado em prontuário. A American College of Surgeons sugeriu uma avaliação ordenada, esquemática dos pacientes feridos, de forma a padronizar essa avaliação. E isso é utilizado em todos os países e todos os serviços de trauma. O ATLS, então, surgiu com o princípio de a gente realizar a avaliação primária rápida do paciente, em seguida a reanimação das funções vitais, seguido pela avaliação secundária detalhada e, por fim, o início dos cuidados definitivos. Então, quais os princípios utilizados no ATLS? Primeiro, prepare o transporte do paciente. Sem isso, o paciente não chega ao serviço de atendimento ao trauma. Em seguida, ele recebe a avaliação primária e a reanimação das funções vitais, incluindo a monitorização e os exames radiográficos necessários para a avaliação primária. Logo em seguida, ocorre a avaliação secundária, incluindo as investigações específicas das especialidades, incluindo a bucomaxilo. O quarto ponto é a reavaliação contínua. Por quê? O paciente que chega no serviço de trauma, muitas vezes, ele vai apresentar sinais e sintomas de disfunções não imediatas. Então, ele está internado e, depois de algumas horas do trauma, ele apresenta algum sinal ou sintoma que classifique ele como uma lesão potencialmente fatal. Portanto, ele precisa ser continuamente reavaliado. Por fim, o tratamento definitivo é concretizado pelas especialidades específicas de cada região de lesão. Quanto à avaliação primária, existe uma sequência ordenada de A, B, C, D e E, caracterizada por Airway, Breathing, Circulation, Disability e Exposure, que classificam, então, a sequência da avaliação nesse atendimento primário ao traumatizado. Então, essas avaliações, elas permitem identificar e tratar prioritariamente as lesões que implicam risco de vida. Nesse atendimento primário, é importante eu realizar uma odontossíntese? Muitas vezes não. Por quê? Porque isso não implica diretamente no risco de vida, exceto em casos específicos que a gente vai conversar mais pra frente, tá? Então, muitas vezes, o cirurgião bucomaxilofacial, num serviço, num hospital terciário, de atendimento aos pacientes, ele não aparece na avaliação primária. Ele vai participar mais ativamente da avaliação secundária. Isso indica que a gente não precisa saber a avaliação primária? Muito pelo contrário. A gente pode ser chamada na avaliação primária em casos específicos, que nós vamos comentar ao longo da aula, mas o cirurgião, como um profissional da saúde, ele precisa conhecer a sequência de avaliação. Todo doente com trauma, ele é, por referência, um paciente portador de lesão cervical, da coluna. Portanto, até que se prove o contrário, ele deve permanecer com colar cervical. Ah, mas como que eu vou avaliar a fratura de mandíbula? Realmente dificulta, tá? Porém, é mais importante que a gente mantenha a coluna cervical estável do que a gente se preocupe em fazer a odotossíntese mandibular, exceto em casos específicos. Pacientes com traumatismo apresentando lesões multissistêmicas de diversas regiões corporais ou diversos sistemas. Alto componente cinético, então traumas com grande energia cinética. Pacientes sintomáticos apresentando alteração do nível de consciência. Déficits motores, déficits neurológicos. Além de dor cervical, eles precisam receber uma atenção especial. O primeiro ponto da avaliação primária é avaliar as vias aéreas. Então, questionar o nome, a idade, o evento ocorrido. Observar se o paciente está alerta e orientado para essa avaliação ser precisa. Ele tem alguma fonação, articulação das palavras ou fonação das palavras ausente ou alterada, ele não consegue se expressar verbalmente, eu preciso investigar. Além disso, a gente precisa realizar a inspeção da cavidade oral, da face, identificando prováveis fraturas muito evidentes nesse momento da avaliação, fraturas traqueolaríngeas que envolvam a região da cabeça e pescoço, e corpos estranhos, além de realizar a aspiração se necessário. O maior cuidado nesse momento é para os casos de enfisema subcutâneo no pescoço, sangramentos ativos em via aérea, isso deve ser contido, trauma penetrante do pescoço com hematoma, que está em extensão, alguma evidência de lesão química ou térmica na região da orofaringe ou hipofaringe, e
traumas maxilofaciais complexos, como, por exemplo, o caso da radiografia que vocês estão vendo à direita, de uma fratura mandibular bilateral. Como eu comentei com vocês, qual a importância desses traumas? No caso, o exemplo da fratura bilateral mandibular. É que a gente tem um deslocamento posterior e inferior desse fragmento intermediário, né, no caso dessa fratura composta de 2 traços, o fragmento que fica ao meio. Esse fragmento ele se desloca, como vocês estão vendo na tomografia, nessa reconstrução tridimensional tomográfica, e ele pode gerar uma obstrução de via aérea. Por isso, eu preciso tratar esse paciente de forma mais urgente. Todas essas lesões, elas podem evoluir para uma obstrução de via aérea, tá? Então, essa é a importância da gente ter cuidado com esses pacientes. Em seguida, a gente realiza a inspeção. Avalia a posição da língua, a presença de corpos estranhos, fraturas faciais, mandibulares, de traqueolaringe, hemorragias, presença de secreção gástrica na cavidade oral, ou o posicionamento da traqueia também é importante. E, por fim, a aspiração. Essas fotos demonstram pacientes que apresentavam sangramentos ativos na cavidade oral e também corpos estranhos, como os 2 elementos dentários e suas tábuas vestibulares envolvidas em fraturas dentoalveolares com avulsão. Então, a aspiração é importante. Por quê? Se eu vou entubar esse paciente, se ele apresenta algum comprometimento de via aérea, esse sangue ele pode ter uma evasão para o sistema respiratório, tá? Quando que eu vou entubar esse paciente? Quando o paciente apresenta cianose, agitação, uso de musculatura acessória para respiração, dispneia evidente, ruídos anormais, rouquidão ou uma palpação anormal da traqueia. A traqueia apresenta-se desviada. Quando eu falo agente, quer dizer o serviço de trauma, não o cirurgião do maxilofacial, logicamente. Isso não está dentro da nossa competência de atuação, tá? Como eu comentei com vocês, muitas vezes a gente vai entrar só na avaliação secundária. Esse profissional, esse médico que está avaliando esse paciente, ele vai tentar sempre a intubação orotraqueal primeiro, tá? Isso é o padrão ouro. A intubação nasotraqueal, caso seja preferida, que eu acredito que não seja, mas caso seja preferida, ela deve ser evitada em pacientes com suspeita de fratura naso-órbita etimoital e fraturas nasais. É importante realizar a via aérea definitiva cirúrgica, como traqueostomia ou cricocirúrgica, em pacientes com trauma maxilofacial extenso, caso eu não opte por fazer intubação orotraqueal, logicamente. Pacientes apresentando fraturas panfaciais, ou seja, fraturas dos diversos terços da face, superior, médio e inferior. Caso de ferimentos com arma de fogo, que a gente tem comprometimento local da face, distorção anatômica por trauma no pescoço, ou o profissional não consegue visualizar as cordas vocais, com acúmulo de secreção, após diversas tentativas de intubação. Então, a gente não vai muito abordar o B, o C, mas eu queria dar o destaque para a letra D, que é o disability. Por quê? Isso tem relação direta com a nossa área de atuação, né? Os ossos da face. O paciente que sofre um trauma com grande energia cinética, ele pode sim ter algum nível de traumatismo crânioencefálico, mesmo que não evidente no momento da avaliação primária. Então, nessa letra D, a gente precisa realizar a avaliação através da escala de coma de Glasgow, então avaliar a resposta verbal, resposta motora, resposta pupilar e ocular, e também avaliar os movimentos das extremidades. O paciente é capaz de mexer as extremidades, os membros superiores e inferiores. Todo paciente rebaixado, ou seja, com rebaixamento do nível da consciência, após a gente excluir as causas da letra B e a letra C, ele precisa ser avaliado para traumatismo crânioencefálico. Até que se prove o contrário, ele pode ter um TCE. E as causas de alteração do nível de consciência têm relação com hipoglicemia, hipotensão, álcool, ou seja, etilismo, antes do trauma, uso de drogas e também o traumatismo crânioencefálico propriamente dito. Aqui eu trouxe para vocês a escala de coma de Glasgow, incluindo a avaliação pupilar, que pode ser utilizada em alguns serviços que vocês forem atuar, para a gente ter uma avaliação precisa e completa do paciente na letra D, né, da disfunção neurológica, tá? Então, a gente precisa avaliar e pontuar esse paciente de 1 a 15. Além de avaliar a questão das pupilas, se elas se apresentam isocóricas, normais, se elas apresentam em miose, em midríase, ou se elas estão anisocóricas, ou seja, diferentes uma da outra. De um lado, miótica, do outro lado, midriática, tá? Isso pode indicar o TCE. O TCE grave está relacionado, então, a pupilas assimétricas, assimetria motora,
Fraturas de ossos do crânio evidentes, com perda de líquor ou exposição de tecido cerebral. Um score da escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8 na pontuação final. Fraturas de crânio com afundamento também devem ser avaliadas. E eu trouxe para vocês 2 sinais clássicos de pacientes que podem apresentar TCE, que é o sinal de Batten, essa equimose retroauricular, evidente, na foto da direita, e a equimose ou hematoma periorbitário, que é o chamado sinal de Guaxinim, tá? Esse paciente, que apresenta sinal de Guaxinim, ele não tem uma característica patognomônica de alguma fratura. Todo paciente com equimose ou hematoma periorbitário bilateral, ele apresenta fratura de zigoma? Não. Fratura de órbita? Não. Mas ele é indicativo de algum tipo de fratura facial, tá? E o paciente que apresenta equimose retroauricular, algum tipo de fratura de base do crânio. Osso occipital, temporal, etimoide, esfenoide, tá? Aí chegou o momento da avaliação secundária, o momento que o cirurgião vai começar a atuar, de fato, o cirurgião bucomaxilofacial, no paciente traumatizado na avaliação do trauma. Essa avaliação secundária, ela não começa até que seja concluída a avaliação primária, tá? Então, as condições potencialmente fatais, elas foram manejadas, então eu posso iniciar a avaliação secundária. Esse paciente é monitorado, e ela inclui uma avaliação subjetiva, onde eu vou colher um breve histórico do paciente, da lesão e da história médica, e também colher a história da lesão no seguinte sentido, não só perguntar para o paciente como foi o trauma, mas também a localização, a duração, há quanto tempo foi, 1 dia, 2 dias, horas, semanas, a cronologia, então, o que foi feito desde o momento que ele foi traumatizado, ele chegou consciente ou ele chegou desorientado, ele já chegou entubado no serviço? E a intensidade da queixa principal, tá? Então, o quanto o paciente se queixa. Lembrando que a queixa principal, ela deve ser colhida com as palavras do paciente mesmo. Então, assim, se o paciente chegar para você e diz, doutora, eu não consigo abrir a boca, você vai escrever no prontuário. Paciente refere que não consegue abrir a boca. Pode deixar até entre aspas, tá? Segundo as informações colhidas no momento da avaliação. Em seguida, realiza-se a avaliação objetiva do caso, do paciente traumatizado. Então, inspeção, palpação, percussão e auscultação da região da cabeça aos pés. E o bucomaxilo entra aí, na região da cabeça, né? Os exames de imagem, eles são solicitados nesse momento, para identificar as lesões específicas. O paciente já está com as condições potencialmente fatais controladas e manejadas. Então, agora eu vou pedir exames específicos. O paciente chegou com hematoma periorbitário. O médico, plantonista, provavelmente no serviço ele vai ligar ou entrar em contato com o cirurgião, que está de sobreaviso, e vai informar que o paciente chegou com trauma XXX, está apresentando hematoma periorbitário, dificuldade para abrir a boca, algum sangramento como epistaxe. Então, o cirurgião vai orientar qual o exame que ele quer que solicite, ou mesmo ele vai fazer a avaliação e vai solicitar o exame complementar. Seja ele uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância nuclear magnética, um ultrassom ou outros exames específicos a critério do serviço. É importante ressaltar para vocês que a gente deve ter em consideração a suspeita de fratura. Então, quando que eu tenho que acender um sinal de alerta com possibilidade de fratura de face ou de crânio? Quando no exame físico o paciente apresenta escoriações ou ferimentos perfuro-cortantes, corto-contusos, em face ou em couro cabeludo, hematoma ou equimose periorbitária ou retroauricular, edema na região facial, distopia, ou seja, a gente tem um desnível ocular em um plano super inferior, um dos globos oculares está mais abaixo ou mais acima do outro, enoftalmia, ou seja, um retroposicionamento do globo ocular, exoftalmia, um posicionamento anterior do globo ocular, de algum dos globos ou dos dois, epistaxe, ou seja, sangramento nasal, otorragia, sangramento pelo ouvido, alteração da oclusão, da mordida, importante que o paciente vai apresentar e ser visível no exame físico, perda de projeção do malar, então afundamento do terço médio da face, crepitação nos ossos da face na avaliação da palpação, rinoescoliose, o desvio do dorso nasal, afundamento de alguma das paredes nasais,
E os sintomas principais que o paciente pode te relatar nos casos de fratura é dor, diplopia, parestesia, alteração oclusal, amaurose ou cegueira, perda de visão, anosmia, ou seja, ele não sente cheiro, não tem capacidade de sentir o olfato, odinofagia, dor para deglutir, ou disfagia, dificuldade para deglutir. A ressalva principal aqui. Oi? Oi. Pode continuar, porque tá caindo aqui. Ah, é? Caindo, sim, tá caindo aqui, mas acho que tá. Vou continuar gravando, depois eu ajeito aí, certo? Pode continuar. Ti, mas tá gravando a tela ou a fala? Gravando a tela, só porque caiu aqui, aí eu voltei pra cá de novo. Então, mas, tipo, foi questão de 10 segundos, eu acho. Quer que eu volte o slide? Volte aí, doutora, por favor. Eu não sei porque o Google tá assim hoje, nunca aconteceu nada. Aí, minha internet tá ok aqui, tá no Wi-Fi. Também tá aqui falando no celular. Oi? Eu também tô aqui com a internet boa no celular, não sei porque eu não tipo assim. Ai, Pronto, eu vou começar. Tá gravando já, então pode começar desse slide mesmo. Tá? além disso, nós temos o edema de face, a distopia, quando a gente tem uma alteração do nível, no sentido coronal superior inferior dos globos oculares, um está mais para baixo que o outro, por exemplo. Enoftalmia, que seria o retroposicionamento do globo ocular, de um dos globos ou dos dois. E exoftalmia, um posicionamento mais anterior do globo. Além disso, temos a epistaxe, que é o sangramento nasal, a otorragia, sangramento pelo ouvido, uma alteração oclusal importante e visível no exame físico, perda de projeção malar ou afundamento do terço médio da face, crepitação nos ossos da face, no exame da palpação, e rinoescoliose, que seria o desvio do dorso nasal, afundamento ou perda do posicionamento da pirâmide nasal. Quanto aos sintomas que o paciente vai te relatar, provavelmente, quando ele apresenta uma fratura de face, a gente vai incluir algesia, dor, diplopia, ou seja, visão dupla, parestesia, perda de sensibilidade, alteração da sensibilidade, alteração oclusal, amaurose, que é cegueira ou perda de visão, anosmia, que é a perda do olfato, odinofagia, dificuldade, dor para deglutir, ou disfagia, dificuldade para deglutir. Quanto à diplopia, ou seja, visão dupla, ela pode se apresentar como monocular ou binocular. O que significa isso? Quando o paciente apresenta diplopia, a gente tem que avaliar a diplopia com os dois olhos abertos. Então, quando os dois olhos estão abertos, ele vê duplo, ou quando só um olho está aberto e ele continua vendo duplo. Nesse caso, quando a gente fecha um olho, ele continua vendo duplo, para aquele olho que a gente provavelmente tem algum comprometimento, isso indica, muito mais provavelmente, uma lesão nervosa ou uma lesão do globo mesmo, luxação do cristalino, descolamento de retina, lesão de córnea ou catarata. Na nossa avaliação, é fundamental que a gente diferencie essas duas diplopias, tá? Porque na binocular, isso significa um aprisionamento muscular, uma distopia dos globos ou um enoftalmo. Então, tem muito mais a ver com fratura do que a monocular. Quanto ao exame físico, a gente precisa fazer uma inspeção dos ferimentos, avaliar a presença de edema e enfisema, ou seja, ar no subcutâneo, hematomas e equinoses. Além de observar o contorno facial. O contorno facial está preservado ou está alterado? Epistaxe, sangramento nasal e otorragia, como eu já comentei. Equimose subconjuntival, ou seja, derramamento de sangue atrás da conjuntiva do globo ocular. Ifema. Movimentos extrínsecos dos olhos estão preservados ou estão alterados? Então, a gente avalia a movimentação extrínseca, tanto em destroversão, levoversão, supraversão ou infraversão, tá? Presença de entrópio ou ectrópio. Então, a gente tem uma inversão da pálpebra ou uma eversão da pálpebra. Isso precisa também ser avaliado. Quemose, que seria esse edema da conjuntiva ocular, visível no exame físico, e também a distância intercantal. Lembrando que a distância normal é de 30 a 36 milímetros. Se o paciente apresenta um afastamento dos olhos, evidente no exame físico, isso também é um sinal de alerta para fraturas, por exemplo, naso-órbito-etimoidais. Presença de distopia, então esse desnível ocular, como vocês observam nessa foto do paciente, à direita e à esquerda, e enoftalmia ou exoftalmia. Então, nesse caso, o paciente ele tinha um retroposicionamento do globo ocular.
à esquerda. Também é importante avaliar o reflexo pupilar. Então, as duas vias, a via aferente e a via eferente, os dois nervos responsáveis pelo movimento do reflexo pupilar, seja ele a via aferente sensitiva ou a via eferente motora. Presença de anisocoria, pupilas diferentes, uma miótica e a outra midriática. E paralisia nervosa, então relação com epífora, esse lacrimejamento, dano ao sétimo par do nervo craniano, além do terceiro par, que pode gerar midríase e ausência de reatividade pupilar. Além de rinorreia e também a alteração oclusal, mordida aberta, mordida cruzada. Por quê? Mordida aberta, por exemplo, pode significar uma fratura maxilar ou uma fratura dos côndilos bilateralmente, tá? Que a gente tem um encurtamento da mandíbula e a mordida pode ficar aberta. Palpação. Palpar os terços faciais de forma ordenada. Lembra que a gente conversou lá no começo que tem que ser uma avaliação sistemática? Portanto, terço superior, afundamento, degrau nos rebordos, no terço médio, projeção da mantida, eu tenho limitação de abertura de boca, crepitação dos ossos da face, distopia, e na maxila especificamente, movimentação da maxila, quando a gente faz uma avaliação, a gente coloca os dedos aqui segurando no dorso nasal e movimenta a maxila para ver se ela tem algum tipo de movimentação indicando uma fratura Lefort. Oclusão, está preservada? Está diferente? Avaliação nasal, tem algum desvio nasal? A permeabilidade nasal está mantida? Dentes, eu tenho fratura dentária, isso pode indicar uma fratura dos ossos maxilares ou mandibulares. Movimentação, tem uma movimentação em algum dente específico? Terço inferior, mandíbula. Como está o contorno mandibular? Está preservado? Ou eu tenho uma alteração do contorno, seja por extraoral como por intraoral? Crepitação em alguma região, quando a gente avalia com as duas mãos? Abertura preservada, desvio em abertura? Os principais ossos, quando a gente tem suspeita de fratura, a gente vai dizer que é o osso frontal, nasal, fratura nasórbita etimoidal, complexo zigomático orbitário, então um osso zigomático, algum dos ossos que compõem a órbita, maxila, mandíbula, ou uma fratura conofacial que inclui os 3 terços faciais. Nesse momento, o profissional plantonista, ou mesmo o cirurgião que já chegou para avaliação, ele tem responsabilidade de definir a conduta de acordo com as áreas específicas. Então, por exemplo, o paciente chegou com uma fratura orbitária, eu observo alguma alteração ocular, eu tenho que pedir a avaliação do oftalmologista para dividir a responsabilidade comigo, tá? A mesma coisa se eu observo otorragia, chama o otorrino. O neuro também tem que estar presente, porque isso pode indicar uma fratura de base de crânio e alguma avaliação neurológica é necessária. Os casos de maior urgência na nossa especialidade são 3. Fratura bilateral de mandíbula, exigem atuação provavelmente imediata, lógico, após a estabilização dos sinais vitais, né? Proptose ocular, indicando um provável hematoma retrobulbar, e um sangramento intenso, que precisa ser contido, tá? Quais exames eu preciso solicitar para avaliar a fratura de trauma de face? Fraturas no trauma de face. A tomografia sem contraste, então não preciso realizar contraste endovenoso nesse caso. As radiografias mais solicitadas são a póstera anterior de face, as radiografias de perfil e a Vatters, que é a mentonaso. A incidência de Hertz, ou chamada de incidência axial. Ossos próprios nasais, para avaliar fraturas nasais. As laterais oblíquas de mandíbula, Towne reversa e panorâmica. Então, aqui a sequência para vocês está igual a sequência que eu escrevi aqui, tá a sequência da aula, tá? PA e perfil, para a gente avaliar fratura de mandíbula. Então, observem na radiografia do lado esquerdo uma provável fratura de ângulo do lado esquerdo. E na perfil também. Daí, para a gente diferenciar o lado, a gente faz a lateral oblíqua. Vatters, para a gente observar a região dos rebordos orbitários, região do septo nasal, seio frontal, rebordo supraorbitário, crista zigomático maxilar, tá? Sem a sobreposição da mandíbula. As incidências inferiores, para a gente avaliar
a região principalmente de arco zigomático. Observem a fratura do arco do lado direito e a sua redução e fixação na radiografia, na tela do seu lado direito, tá? Então, essas radiografias são fundamentais. As radiografias de ossos próprios nasais, para a gente avaliar o perfil e frontal. As fraturas nasais. As laterais oblíquas, para identificar o lado da fratura. Então, a gente não tem a sobreposição dos lados, então a gente consegue identificar qual lado está fraturado. E a Towne reversa, ou também chamada de Towne boca aberta, tá? Identificando uma fratura do lado direito. A panorâmica, que não é comum a gente ter no serviço, mas em alguns serviços a gente pode solicitar. Então, observem na radiografia mais inferior na tela, uma fratura ali na região de parassíntese em paciente pediátrico, do lado direito. Então, após essa avaliação sistemática, padronizada do paciente, primária e secundária, a gente vai partir para o tratamento definitivo, ou seja, tratar de fato essas lesões. Então, após a identificação das lesões, resolvi as condições que implicam em risco de vida, obtive os exames fundamentais laboratoriais para avaliar esse paciente hemodinamicamente. Então, agora eu vou instituir o tratamento definitivo. O objetivo, então, é reparar a função e a estética do paciente, minimizar cicatrizes, quando possível, tamponar feridas sangrantes, reduzir e fixar fraturas. Na redução, a gente vai procurar fazer uma redução anatômica, aproximando as estruturas como era antes do trauma, fazer a fixação estável, de forma atraumática, mais atraumática possível, e permitir o retorno imediato do paciente à função. Através de um reparo ósseo de preferência primário e através de estabilidade da fixação. Então, a fixação estável, ela preconiza que a gente tenha alguns dispositivos de fixação para neutralizar as cargas mastigatórias, as cargas que incidem sobre os ossos da face, através da musculatura facial, e ela requer que esses meios atuem diretamente no local da fratura, tá? Então, a gente vai procurar fazer uma fixação primária, reparo ósseo primário. Quando a gente vai observar quais são as fraturas mais comumente aparentes desses pacientes traumatizados, a gente tem que avaliar as trajetórias de força. Por quê? Algumas estruturas da face, elas fornecem reforço e também transmitem forças para outros ossos. Por isso que um paciente, muitas vezes, que sofreu um trauma na região de mento, ele pode fraturar côndilo, senão ele não fraturaria. Por quê? Porque a gente tem essas trajetórias de força. Então, a força que incide aqui, ela vai correr por toda a região da mandíbula e vai parar lá no côndilo, que é uma estrutura pequena, delicada, que está contida dentro de uma fossa restrita. Então, ele vai acabar fraturando, porque ele está contido ali, e a força não tem para onde dissipar. Então, as forças de ação muscular, as forças compressivas na região da coluna até o osso occipital e as forças geradas nos alvéolos dentários, eles geram as regiões de suporte da face, os pilares, tanto vertical quanto anteroposterior, tá? Então, os pilares verticais, pterigomaxilar, zigomático, nasomaxilar, e também os pilares anteroposteriores, tanto o zigomático, maxilar, quanto os pilares frontal e mandibular, tá? As fraturas, então, elas são resultado de sobrecargas mecânicas. Tá. Então, toda vez que eu tiver um trauma na face, eu vou fraturar? Não. Depende do local de incidência daquela força, a quantidade de carga, então, quanto aquela força pode gerar um trauma. Como eu falei, da região onde essa força está incidindo, ou seja, se a gente incide sobre uma região de um osso frágil, a gente vai fraturá-lo. Se a gente incide sobre a região de um osso mais robusto, muitas vezes ele vai dissipar essa força para outros ossos. Ele não fratura, mas ele pode dissipar essa carga, tá? Então é importante conhecer os ossos da face. Não só os que compõem a face, mas também que compõem o neurocrânio, porque alguns desses podem fraturar e a gente vai acabar reduzindo e fixando, como o osso frontal. Então, no neurocrânio, a gente tem o osso frontal, o osso occipital, o esfenoide, que está em amarelinho para vocês na figura, o etimoide, o temporal e os ossos parietais. Nessa região do neurocrânio, a gente tem como mais importante aí o etimoide, envolvido nas fraturas naso-etimoidais, e o frontal, para a gente na cirurgia bucomaxilofacial. Já no víscerocrânio, a gente tem
os ossos mandibulares, vômer, zigomático, maxilares, um par, né? Palatino, nasal, lacrimal e a concha nasal inferior. É importante ressaltar para vocês, isso é uma questão de prova também, em muitas provas, muitos serviços, quais ossos compõem a órbita. Quando a gente fala, o paciente teve uma fratura de órbita, o que significa isso? Ele pode ter fraturado qualquer um desses ossos, tá? Então, a gente tem que conhecer, são 7 ossos que estão aí na imagem, esfenoide, etimoide, maxila, lacrimal, zigomático, frontal e palatino, que está um pouco clarinho na imagem do slide. E também conhecer o volume da órbita. A órbita é uma cavidade fechada, né? Então, a gente tem que conhecer o volume dela, porque se esse volume tiver aumentado, a gente teve algum tipo de fratura. Uma alteração do posicionamento de algum desses ossos. O volume normal é de 35 ml. Começando pelo ferimento de tecido mole, eu vou fazer um apanhado bem rápido dos diversos traumas que a gente pode ter na face. Essa avaliação ela deve ser feita com o objetivo de reparação primária, e muitos insucessos estão relacionados a alterações estético-funcionais. Por isso que a gente tem que buscar realizar um tratamento o mais rápido possível. E, por exemplo, se tiver um ferimento muito extenso, sutura por planos, evitando infecção, então um material todo estéril, seguindo uma sequência específica, tá? Então, tudo isso deve ser condizente no meu tratamento. E nessa avaliação, eu preciso perguntar para o paciente o tempo de exposição do ferimento, há quanto tempo ocorreu o ferimento, se ele tem algum tipo de parestesia, então se ele sente anestesiado em alguma região, para eu conseguir escolher o fio de sutura e também perguntar se o paciente teve algum tipo de profilaxia antitetânica antes da minha avaliação. Senão, a gente vai solicitar que faça. Essas lesões, elas são passíveis de um exame minucioso, tudo bem? Nada pode passar batido. E também, importante ressaltar para vocês, que lesões de tecido mole, elas podem esconder lesões profundas. Então, quando a gente for fazer o tratamento dessas lesões, identificar outras lesões nesse momento é importante. Uma das regiões mais importantes para ressaltar aqui para vocês são as lesões que envolvem a região do terço médio da face, principalmente nessa região auricular, tá? Onde a gente pode ter uma ferida que possa envolver a glândula parótida, gerando uma fístula ou um cialocele, devido à lesão do ducto parotídeo. Então, eu preciso, além de suturar, muitas vezes, de forma primária, eu vou precisar, secundariamente, suturar o ducto, fazer um curativo compressivo, reparar esse ducto ou canular com sonda. Conduta de tratamento. Eu vou avaliar a extensão, a profundidade da lesão, o grau de contaminação dessa lesão. Então, o paciente está envolvido, por exemplo, numa mordedura animal, uma lesão laboral com algum dispositivo metálico, agente etiológico causador da lesão e o tempo do trauma. Então, primariamente, eu vou realizar a limpeza do ferimento com um soro fisiológico, preferencialmente. Em seguida, a hemostasia, tá? Lembrar que vasos maiores, mais robustos, eu vou precisar fazer ligadura. Então, é importante o cirurgião conhecer os nós para ligadura. Debridamento ou desbridamento para remoção de tecidos inviáveis, realizado com bisturi ou tesoura, diminuindo o risco de infecção. E as suturas. Lembrar que eu preciso aproximar as bordas da ferida sem tensão, de forma homogênea, tentando não deixar marcas na pele, para a gente diminuir a cicatriz antiestética, e tentar restabelecer a posição original das camadas, aproximando os tecidos por planos anatômicos, então sempre suturar por planos, não sutura só a pele. Se eu tenho uma lesão profunda, eu preciso suturar plano por plano. Então, musculatura, aproximar o subcutâneo, e aí sim, suturar a pele. E os curativos oclusivos também são realizados em algumas regiões. Eu vou começar a mostrar foto de paciente para vocês, então eu preciso que vocês não fotografem, tá? Esses pacientes são do serviço onde eu fiz residência. O paciente chegou para a gente com um trauma laboral, né? Um acidente no trabalho, com uma lixadeira. Graças a Deus ele não teve nenhuma lesão ocular, mas a gente teve um ferimento bastante extenso na hemiface direita, desde a região supraorbitária até a região do lábio inferior, e esse ferimento foi suturado por planos, e o paciente teve uma ótima evolução.
As fraturas dentoalveolares também são passíveis de ocorrer em trauma, envolvendo os ossos de suporte, e elas podem estar relacionadas a um grupo de dentes ou a todo marcada, tá? Além disso, elas podem gerar uma oclusão e estarem relacionadas às lesões de tecido mole. O tratamento primário, a gente vai tentar imobilizar esse segmento, seja com marria, com barra. E o tratamento das fraturas do processo alveolar é feito através da manipulação e impressão digital, recolocando aquele fragmento em posição e contenção rígida de até 4 semanas. Trouxe aqui para vocês um exemplo de um caso clínico de uma paciente, uma criança, que apresentava avulsão do elemento dentário permanente, do 11, e um mau posicionamento muito importante do 21. E aí a gente teve que realizar o tratamento primário dessa fratura alveolar, e a paciente evoluiu com uma boa cicatrização, um bom aspecto cicatricial local, e acabou colocando um aparelho, uma removível, um aparelhinho removível, para a gente conseguir aguardar o tempo para realizar os implantes. Em seguida, a gente tem fraturas mandibulares, fraturas de grande importância na nossa área de atuação. Epidemiologicamente, ocorrem mais em côndilo, em ângulo mandibular e em sínfise, seguidas por corpo, região do processo alveolar e ramo, coronoide e outras lesões. Podem ser fraturas simples, um traço de fratura, fraturas compostas, 2 traços de fratura ou mais, e fraturas complexas, quando a gente tem uma maior energia cinética, portanto, uma fratura, por exemplo, com um triângulo basal, uma fratura de um segmento, que seria, por exemplo, uma fratura composta, fratura cominutiva e as fraturas com gaps, ou fraturas de defeito. Os princípios cirúrgicos básicos seriam a redução desses segmentos ósseos, recolocando esses segmentos nas suas corretas posições. A redução pode ser através de bloqueio maxilomandibular ou de redução anatômica, e a fixação dos segmentos através da mobilização com placas e parafusos. A oclusão original deve ser restaurada e qualquer infecção deve ser erradicada ou prevenida. Em relação ao momento do tratamento, ele vai depender de diversos fatores. Alguns serviços preconizam que o melhor momento para tratar seria posteriormente, quando o paciente já tiver uma estabilidade hemodinâmica sistêmica muito alta. Outros serviços preconizam um atendimento primário, um atendimento secundário com um tratamento definitivo mais rápido. Em teoria, a gente tem que tentar tratar as lesões o mais cedo possível, para evitar que a gente tenha um calo ósseo de forma inadequada, então os ossos eles sofram uma redução inadequada, e também erradicar possíveis infecções devido à movimentação dos fragmentos. Quanto mais tempo uma fratura aberta permanecer sem tratamento, maior o risco de infecção e de má união, portanto, no serviço que eu fiz residência e também na atuação clínica, a gente vê isso muito efetivamente, que a gente precisa tratar as lesões o mais cedo possível, claro, com um paciente estável sistemicamente. Trouxe para vocês um caso clínico de um paciente apresentando dor e dormência no queixo e queixa de mordida diferente. Sofreu um acidente motociclístico e no exame físico a gente observa escoriações, um ferimento corto-contuso na região do mento, limitação de abertura bucal, hiposfagma à esquerda, então derramamento de sangue subconjuntival, instabilidade oclusal, mobilidade dos cotos em região de parassíntese, descontinuidade do rebordo e sangramento ativo na boca. Então, a gente solicitou os materiais de fixação, né, as placas e os parafusos do sistema 2.0, para poder realizar a cirurgia. Observem na tomografia, em corte axial, o retroposicionamento desse fragmento anterior envolvido nessa fratura mandibular. Portanto, nesse caso, eu não posso simplesmente esperar o material de fixação, colocar um paciente na mesa de cirurgia dali 2, 3 dias, porque esse paciente ele pode ter sim uma obstrução de via aérea devido à tração dos músculos suprióideos. Ventre anterior de gástrico, gênio glosso, genioide. Então, eu preciso fazer odontossíntese, passar alguma barra de Erich, fazer alguma marria, para eu conseguir tentar tracionar esse fragmento, esse coto mais anteriormente, e aguardar a correta fixação. Então, aqui o aspecto clínico inicial, com a barra de Erich e fio passados. Um acesso submentual. Por que é importante nesse caso, quando a gente tem uma fratura anterior, na região de sínfise ou parassíntese, realizar um acesso extraoral,
para a gente ter um controle da tábua lingual. Se a gente faz um acesso intraoral, a gente não tem o controle e a gente pode gerar uma fixação incorreta, tá? Então, para a gente ter esse controle da tábua lingual, uma visualização adequada das fraturas, a gente precisa fazer um acesso na região extraoral, no caso, o submento alto pelo ferimento corto-contuso que o paciente apresentava. Vocês estão vendo um fio de aço na foto da esquerda, tracionando o segmento envolvido nas fraturas. Por quê? Porque a gente tem uma ação muscular muito efetiva, né? Mesmo com a anestesia geral e o relaxamento muscular, com bloqueador neuromuscular pela anestesia, a gente ainda assim tem uma ação muito efetiva da musculatura. Portanto, eu preciso tracioná-la para a gente conseguir fixar em posição adequada, tá? Então, eu fiz a redução, bloqueei o paciente, e aí eu realizo a fixação com placas do sistema 2.0. Poderia usar placas mais robustas para maior estabilidade? Poderia, tá? Pela indisponibilidade do serviço, a gente acabou optando por usar 2 placas do sistema 2.0 em cada traço de fratura, tá? O aspecto radiográfico após a redução e fixação do coto, então as placas bem posicionadas, um bom posicionamento e alinhamento ósseo. E a gente chega nas fraturas de maxila. Todo mundo acho que já viu em aula qual foi o estudo que originou a classificação das fraturas maxilares. Esse estudo foi publicado por René Lefort em 1901, onde ele avaliou 35 cadáveres e arremessava essas cabeças em diferentes graus de magnitude e em diferentes direções para avaliar se havia um padrão de fratura. E ele observou esse padrão de fratura. Através da remoção do tecido mole e observação direta. Ele não tinha raio-x, portanto, ele observava diretamente os traços e o padrão desses traços. Como Lefort 1, Lefort 2 e Lefort 3. Lefort 1, a gente tem esse traço de fratura na região ali, desde da crista zigomática maxilar, então aqui, da placa pterigoide, até a região da abertura nasal, né, da abertura piriforme. O Lefort 2, envolvendo o terço médio da face. E o Lefort 3 com a disjunção crânio-facial. Sinais e sintomas de alerta para as fraturas maxilares incluem alongamento do terço médio, equimose e edema periorbital. Então, se eu tenho um hematoma periorbitário, pode significar uma fratura de maxila? Pode. Respiração bucal, enoftalmia, então retroposicionamento do globo ocular, epistaxe, otorreia ou rinorreia, alteração oclusal, contato prematuro posterior, mordida aberta anterior, lacerações na região de tecido mole, lábio, gengiva, mucosa labial. Equimose em terço médio também é um sinal muito importante, além de lesão ocular. Agora estamos em fratura do complexo zigomático. Por que complexo zigomático? Porque o zigoma é um osso muito importante do nosso terço médio. Ele se comunica com outros ossos através das suas projeções. E é importante conhecer isso? Sim. Por quê? Se o paciente apresenta um hematoma periorbitário, eu fui lá, palpei o degrau infraorbitário, identifiquei uma fratura do rebordo infraorbitário, levei o paciente para o centro cirúrgico, fiz anestesia geral, fiz o acesso, reduzi e fixei a fratura. E o paciente no pós-operatório apresenta enoftalmia, apresenta diplopia. O que será que eu fiz de errado? Certamente, passou batido no exame físico alguma outra fratura envolvendo o zigoma, seja na crista zigomático maxilar, seja na sutura frontozigomática, seja na região de arco zigomático, ou uma fratura orbitária, que a gente chama de blowout, a fratura blowout pura, de assoalho orbitário. Será que eu precisava ter também dado uma atenção nesses pontos? Então, é primordial que a gente conheça o osso zigomático, suas projeções, para conseguir o ideal tratamento para esse paciente. Epidemiologicamente, há uma elevada incidência de fraturas de zigoma devido à própria projeção do zigoma em relação à face. Então, quando o paciente, por exemplo, cai e bate o rosto contra o chão, a primeira estrutura que toca o chão seria o nariz, ou o zigoma, se houver uma queda com lateralidade, tá? Então, por isso, o zigoma e o nariz são as regiões mais afetadas em traumas de face, principalmente em quedas, tá? De altura. Então, são comumente fraturadas. Há uma predileção por gênero masculino, descrita na literatura,
E as fraturas bilaterais de zigoma são mais comuns em acidentes por veículos automotores, por exemplo, acidentes automobilísticos ou motociclísticos. Por motivos estéticos e funcionais, elas devem ter uma correta e totalmente diagnosticada avaliação e tratada de forma adequada. Por quê? O zigoma, por estar no terço médio, se ele perde projeção, se a gente tem uma assimetria, a gente vê com muito mais facilidade do que se a gente tivesse uma alteração no terço inferior, tá? Então, é uma região de muita atenção, exige um certo preparo técnico do profissional, da mão, na hora da cirurgia, do feeling na hora da cirurgia, para a gente ter certeza que ele está bem posicionado e também bem reduzido, bem fixado, tá? Nessa avaliação do terço médio da face, o ideal é que a gente faça a avaliação com o dedo indicador, como a gente está mostrando aí na imagem, para a gente ter uma avaliação precisa do contorno orbitário, da região da maxila, da região nasal, da região lateral aqui do zigoma, no encontro do osso zigomático com o arco zigomático em si. Então, é importante que a gente faça essa avaliação de forma precisa, buscando desnivelamento da região frontal, algum degrau no rebordo orbitário inferior, superior, na região lateral de órbita, região nasal, então se a gente crepita, e também na região maxilar, que tem íntima relação com o zigoma. A gente utiliza uma pressão digital firme, tá? E sequencial, e quando o paciente ele relata uma extrema sensibilidade na avaliação, ou se a gente observa a crepitação óssea, isso é extremamente indicativo de fratura, tá? Eu trouxe, assim, a fim informativo para vocês, a classificação de Knight Norte, eu não vou explicar grupo por grupo, mas isso é um conteúdo extremamente pedido em prova, e é importante que o profissional conheça essa classificação para a gente conseguir identificar no prontuário do paciente e no próprio tratamento a conduta adequada de acordo com o grupo de fratura do zigoma, tá? Então, um zigoma sem deslocamento, fraturado sem deslocamento, fratura apenas de arco zigomático, uma fratura do corpo do zigoma, porém ele não está rotacionado, fratura do corpo com rotação medial, então bastante evidente no exame físico e radiográfico. Fratura do corpo com rotação lateral, então a gente tem uma projeção lateral do osso zigomático, para fora da suprafronte zigomática, ou para cima da margem infraorbitária. E o grupo 6, com as fraturas complexas, cominutivas, envolvendo as diversas estruturas do zigoma. Alguns sinais e sintomas comuns para pacientes que apresentam fraturas exclusivamente de zigoma, ou não exclusivas de zigoma, mas nessa região, seria a equimose, o edema periorbitário, a perda de projeção malar, dor, deformidade na crista zigomática, equimose do sulco vestibular da maxila, deformidade da margem, trismo, parestesia, epistaxe, equimose subconjuntival, crepitação do enfisema subcutâneo, níveis pupilares desiguais, diplopia e enoftalmia. Quanto às fraturas nasais, é importante a gente conhecer, porque são muito comuns em qualquer serviço de trauma. O principal serviço do R1 é reduzir fraturas nasais, redução fechada, né, tamponamento. Então, é importante a gente conhecer essa estrutura. Epidemiologicamente, são as mais comuns, em razão da localização e da fragilidade. É imperativo que a gente tenha um manejo adequado, porque estão relacionadas a grandes sequelas, por estarem no centro da face, são facilmente identificadas essas sequelas. Exigem uma abordagem, muitas vezes, simples. Etiologicamente, são relacionadas mais a acidentes automobilísticos, agressão física ou agressão interpessoal, e acidentes desportivos, como no futebol e outros esportes. E mecanismo da lesão é importante a gente identificar para diagnosticar o tipo de fratura, tá? Esse exame complementar pode ser feito por tomografia, onde a gente observa um mau posicionamento da pirâmide nasal na tomografia do lado esquerdo, uma PA de Watters, identificando o desvio do septo ali na imagem ao centro, e um afundamento da parede nasal lateral do lado esquerdo, e no raio-x de ossos próprios nasais, a gente observa a fratura ali do dorso. É importante ressaltar que essa região é extremamente vascularizada, então, na cirurgia, a gente vai ter que conter esse sangramento através dos tamponamentos nasal anterior ou posterior, tá? Envolvendo os plexos nasais, plexo de Kisselby e plexo de Woodruff. No exame físico, a gente vai observar a acuidade visual e movimentos oculares, porque muitas vezes a gente acha que a fratura é nasal, mas a fratura pode ser naso-orbito-etimoidal, se o paciente tiver alguma queixa ocular. Tamanho das pupilas e reatividade pupilar, distância intercantal, esses 3 pontos são fundamentais para a gente distinguir se é uma fratura especificamente nasal ou naso-orbito-etimoidal. Permeabilidade do nariz,
degrau ósseo palpável, então se a gente observa algum degrau na região nasal, seja na região lateral, com afundamento visível, ou na região do dorso, septo nasal, então é importante observar dentro das narinas. Não tem nenhum sistema específico de classificação, porém, a gente geralmente descreve da seguinte forma: fratura aberta ou fechada, né, normalmente é fechada, com ou sem desvio, com ou sem rinoescoliose, e fratura combinativa ou simples. E o manejo? O ideal é que a gente faça a cirurgia na primeira semana, para a gente não ter uma consolidação óssea, um osso imaturo ali, mas já uma consolidação óssea. O exame detalhado do plexo nasal é importante. O exame intranasal com espéculo, para a gente identificar a posição do septo nasal e corrigir essa posição. Boa fonte de iluminação. E a sequência é basicamente essa. A gente vai levantar a parede nasal que está afundada, essa pirâmide nasal, igualar o dorso nasal, levantando essa região, e promovendo simetria das narinas. Complicações possíveis nas fraturas nasais são os hematomas de septo, então identificados no exame físico, uniobilaterais, podendo gerar necrose da cartilagem septal, exigem drenagem, né, com tamponamento e antibiótico terapia, e a obstrução nasal ou infecção nasal. Em sequência, nós temos as fraturas orbitais, que, como eu comentei com vocês, é um conjunto de ossos que compõem a órbita. Então, elas são uma classe muito específica de fraturas, tá? A ressalva maior para vocês são as fraturas blowout, que são comumente encontradas. Blowout ou blowout puras. Aquelas que envolvem o rebordo orbitário ou as que não envolvem, somente o assoalho. Por um trauma anterior na região orbitária, a gente tem a herniação do conteúdo orbitário para dentro do seio maxilar, com a fratura do assoalho orbitário, e um posicionamento de distopia ocular, tá? Porque uma das órbitas está aumentada. Então, a gente tem a herniação do conteúdo, o globo ocular cai, portanto, a gente tem distopia. E muitas vezes enoftalmia associada, tá? Muitas vezes. As fraturas internas da órbita, elas foram classificadas por Hammer, em 2005, como fraturas lineares, casca de ovo, fragmento ainda unidos. Fraturas blowout, como eu comentei com vocês, defeitos de até 2 centímetros de diâmetro, limitados a uma parede, assoalho orbitário, e os tecidos herniam para o seio maxilar. E a terceira classe são as fraturas complexas, que envolvem mais de uma parede orbitária, 3 ou 4 paredes. Defeitos, eles podem se estender para posterior, envolvendo o canal óptico, e são de grande ressalva no atendimento clínico, tá? E cirúrgico da nossa especialidade. Então, isso para vocês um caso de um paciente que havia apresentado uma sequela de trauma orbitário, sequela de fratura de assoalho, porque ele estava se queixando de distopia, enoftalmia e diplopia, e com dificuldade de destroversão, ou seja, movimento do globo ocular direito para a direita, ou seja, a abdução, tá? Ele tinha sofrido um espancamento. Observem, então, o posicionamento ocular, em níveis coronais, no plano coronal superior e inferior, diferentes. O paciente realizando movimentos extrínsecos dos olhos. E aí, em relação com a musculatura extrínseca dos olhos, né? Observem a fratura. Não era uma fratura muito evidente, mas existia. E a gente levou o paciente para a cirurgia, fez um acesso transconjuntival e reabilitou essa região, fixou com uma placa, com uma malha de titânio, perdão, para a gente reconstruir essa parede orbitária, que é o assoalho, e permitir o posicionamento ocular ideal. Na cirurgia, a gente faz o teste de indução forçada para avaliar, pensando na conjuntiva ocular, se o globo se movimenta. Isso é muito importante antes da gente fechar o campo cirúrgico. E o aspecto pós-operatório. Esse outro paciente eu trouxe para vocês, é um caso do serviço também, ressalto que para vocês que não é para fotografar novamente, tá? Esse paciente, ele chegou para a gente com um acidente doméstico, ele estava mexendo num varal, o cabo do varal estourou e ele bateu com a própria mão no olho, tá? Mas foi um trauma severo, com uma proptose ocular muito evidente, um grande hematoma. E quando ele chegou para a gente, já tinha passado algumas horas do trauma, a gente entrou de forma urgente no centro cirúrgico, anestesia geral, para drenar esse hematoma, tá? Observem a posição, observem esse edema da conjuntiva ocular, a quimose. O paciente já relatava para a gente que não enxergava mais, tinha tido perda de visão.
Observem a diferença de posicionamento entre um globo ocular e o outro, é bastante evidente. A região da fratura na parede medial da órbita, né? Provavelmente envolvendo as artérias etimoidais, para esse hematoma. E o hematoma retrobulbar é uma condição de muita importância. Assim como aquelas fraturas mandibulares bilaterais que eu comentei no começo da aula, são a segunda condição mais importante na nossa especialidade. São raros, graças a Deus são raros, porém, eles existem, tá? Então, são importantes da gente identificar de forma precoce e tratar de forma precoce, para um melhor prognóstico. Elas estão envolvidas com a amaurose porque a hemorragia arterial ela pode levar a um comprometimento da função do nervo óptico e obstrução da artéria central da retina. Por isso, o paciente desenvolve cegueira, tá? Pode ser temporária, pode ser definitiva, dependendo do tipo de fratura, do nível de proptose ocular, tá bom? Do nível de estiramento. Então, as artérias que provavelmente são envolvidas nesse trauma são as artérias etimoidais e também a artéria central da retina. E os sinais e sintomas mais comuns: dor intensa, amaurose progressiva, proptose ocular, aumento da pressão intraocular, hemorragia subconjuntival, edema na subconjuntiva também, edema grosseiro da pálpebra e as pupilas fixas e midriáticas, evidenciando algum dano no reflexo pupilar, no posicionamento das pupilas, capacidade de fechamento e abertura do músculo contrator da íris, tá? Esses sinais e sintomas, eles podem acontecer em até 5 minutos do trauma. Então, é importante que a gente ache de forma imediata. Esse trabalho que eu trouxe para vocês é um trabalho clássico da literatura que diz respeito à órbita. Então, a órbita é uma cavidade pequena e inflexível. Por isso que o aumento de volume gera tantos danos, porque não tem para onde ir esse sangue. Então, o globo acaba indo para fora. A gente tem uma propulsão do globo ocular devido a esse hematoma. Então, a gente tem o aumento da pressão intraorbitária, um menor fluxo venoso, compressão das artérias etimoidais, comprometimento da perfusão da retina, um dano isquêmico ao nervo óptico e, portanto, exige esse tratamento, tá? Então, o tratamento cirúrgico padrão é a gente fazer a cantotomia lateral, fazer uma incisão aqui no canto lateral do olho, para conseguir drenar, e a cantólise lateral, soltura do ligamento cantal lateral, permitindo ao globo movimentar-se para frente e facilitando a drenagem do sangue da órbita. Então, aqui a cirurgia do paciente, mostrando para vocês a divulsão tecidual ali, com a cantotomia lateral e a cantólise, a colocação dos drenos, e num PO de 155 dias, o paciente evoluiu, claro, com a amaurose, porque a gente já tinha um tempo grande do trauma, acho que tinha decorrido mais de 3 horas do trauma, no momento que a gente foi tratar, que ele chegou para a gente de outro serviço, mas movimentos extrínsecos dos olhos preservados. As fraturas nas órbito-etimoidais também são de grande importância porque elas têm relação com uma sequela importante na face. Quando a gente tem um afastamento dos globos oculares, o nariz tende a ficar em cela, então a gente tem um afundamento do dorso nasal e isso é muito evidente. Por isso que existe um tratamento específico, tá? Um tratamento bastante direcionado. Então, as fraturas nas órbito-etimoidais, elas atuam nessa região do nariz, da órbita, do etimoide, base do seio frontal e assoalho da base craniana anterior. Aqui é a região do osso etimoide e a sua relação, então, com o osso frontal, com o osso nasal, essa região que é extremamente afetada, tá? Muitos pacientes que chegam pra gente com fraturas nas órbito-etimoidais, eles vão se queixar de anosmia, ou perda do olfato. Por quê? Porque a gente tem aquelas células etimoidais no osso etimoide, na crivosa, que são responsáveis, através das células olfatórias, pelo olfato. Então, se a gente tem um dano a esses filetes olfatórios, a gente vai ter um dano permanente à capacidade do olfato, tá? O paciente vai se queixar de anosmia. Temos diversos tipos de fratura nas órbito-etimoidais, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, com soltura do ligamento cantal medial, no tipo 3, fraturas bastante cominuídas. Eu trouxe para vocês um caso de uma paciente com trauma na região anterior da face, com taco de beisebol, uma paciente bastante jovem, 13 anos de idade. Observem o afundamento da região nasal, do lado esquerdo principalmente, e o posicionamento dos fragmentos na região nasal e orbitária. A paciente, então, foi submetida ao tratamento cirúrgico com acesso coronal, bicoronal, exposição do dorso nasal,
fixação do dorso nasal, porém o nariz ainda se apresentava em cela, então a gente precisou remover um pequeno bloco ósseo na região parietal para devolver essa projeção vertical do nariz na região do dorso. Então, as plaquinhas de fixação do sistema 1,5 milímetros, cantopexia através transnasal, tá? Para a gente devolver a inserção do ligamento cantal medial. O aspecto de pós-operatório da paciente, com boa redução dos traços, e uma sequela estética bastante pequena. No pós-operatório. Fratura do osso frontal, também bastante identificável no exame físico, muitas vezes o paciente apresentou um fundamento importante, então o objetivo do tratamento é sempre provisionar um seio funcional, isolar esse compartimento da região da naso e orofaringe, prever situações infecciosas e inflamatórias e tratá-las, proteger os conteúdos intracranianos e devolver estética para o paciente. Então, a avaliação ela deve ter alguns passos: avaliação oftalmológica completa, inspeção e palpação da região frontal, identificação de parestesia pelo paciente no pós-operatório comum, então isso é realmente uma sequela do tratamento, muitas vezes através do acesso coronal, é importante deixar claro isso para o paciente, e a rinorreia ou otorreia. No exame radiográfico, observem o afundamento da região frontal, nesse caso, a tábua anterior do seio frontal. Tratamento cirúrgico de fraturas que envolvem mais de 25% da parede posterior devem estar comumente associadas com um neurocirurgião, não só o cirurgião bucomaxilofacial, tá? E se o trato de drenagem nasofrontal estiver patente, não houver laceração concomitante da dura mater ou lesão cerebral, esse trauma na tábua posterior pode não gerar consequências e pode ser tratado de maneira conservadora. Então, a gente vai reduzir apenas a tábua anterior. Trouxe um caso para vocês de fratura de frontal, com paciente com queda de nível, apresentando uma fratura na região frontal lado esquerdo, um afundamento evidente, e também uma fratura de zigoma associado. Observe o afundamento da parede anterior, em fratura de zigoma, em cortes axiais da tomografia. Como o paciente tinha um ferimento corto-contuso na região supraorbitária, a gente acabou estendendo esse ferimento para conseguir o acesso à região e fixação com placas do sistema 1,5. Mostrando a tomografia para vocês, a gente devolveu a projeção da região e também a fixação do zigoma. Fraturas panfaciais são aquelas que acometem mandíbula, maxila, complexo zigomático, ou seja, envolvem os terços da face e devem ter uma atenção especial. Por quê? Não só em relação à sequência de fixação, mas também a sequência de avaliação do paciente. Alguma coisa pode passar batido. Portanto, lembrar daquela avaliação sistemática. Então, a gente pode começar avaliando de cima para baixo, de posterior para anterior, e sempre lembrar de todas as estruturas que podem estar envolvidas. Por exemplo, fraturas de naso-órbita etimoidal ou fraturas de frontal. O objetivo, então, é restaurar a anatomia dessa região, devolvendo as áreas de sustentação, os pilares da face, tanto os pilares suporte vertical quanto os pilares anteroposteriores. Existem duas opções para o sequenciamento, tá? Descritos pelo manual da O. Eu posso restabelecer de baixo para cima. Então, eu restabeleço o arco mandibular, arco maxilar e vou seguindo para cima. Ou eu posso restabelecer de cima para baixo. Ou seja, começo lá do frontal e vou descendo. Órbita, nariz, zigoma, maxila e mandíbula. O que muda? Geralmente, se a gente tem uma fratura lefora associada, fraturas maxilares cominutivas, juntamente com fraturas mandibulares, o restabelecimento do arco é difícil, porque a gente tem fratura dos dois ossos, maxila e mandíbula. Então, o cirurgião ele deve reconstruir primeiro um dos arcos e usar ele como modelo para reconstruir o outro. Muitas vezes, por a mandíbula ser um osso isolado, a gente começaria pela mandíbula. Restabelece o arco mandibular e, em sequência, vai para a maxila e vai subindo. Nos casos que requerem tanto a restauração da relação oclusal quanto da relação locacional, ou seja, da locação da maxila e da mandíbula, a gente deve ter uma abordagem geralmente de baixo para cima e de fora para dentro, tá? Porque isso vai facilitar eu devolver o comprimento, a largura e a projeção da face.
como eu falei, por a mandíbula ser um osso isolado. Nesses casos, é importante que a gente bloqueie o paciente, não pulem essa etapa. Que bloqueio maxilomandibular é fundamental para a gente trazer a relação de um arco com o outro. Trouxe um caso para vocês de fratura panfacial, paciente bastante jovem, acidente moto-caminhão, caminhão parado, grande energia cinética, o paciente ficou em unidade de terapia intensiva muitos dias. Quando chegou para a gente para tratamento, a gente decidiu levar o paciente para redução e fixação dos traços de fratura. Então, um aspecto da fratura de mandíbula, fratura maxilar. Observem o aspecto da reconstrução 3D. Segmentos bastante deslocados. No exame físico, no transoperatório, perdão, a gente realizou, então, a exposição das fraturas, acesso extranal novamente, para a gente ter um controle da tábua lingual, uma visualização melhor dos traços. Principalmente nesses casos de fraturas anteriores, se a gente não fizer um acesso estrutural, a gente pode acabar fixando de forma inadequada e alargar o terço inferior da face, tá? Então, é importante que a gente tenha uma visualização ampla. Fixação, observem que a gente pôs uma plaquinha na mandíbula, na base da mandíbula, para simplificar o traço de fratura, facilitar a redução. E aí na região de ângulo também. Fratura maxilar. Os rebordos orbitários expostos, fratura dos rebordos. Bloqueio maxilomandibular. Fixação maxilar, com placas do sistema 1,5. E malha, para a gente conseguir isolar esse seio maxilar, impedir a alienação do tecido. Fixação do rebordo. E o aspecto pós-operatório, tá? Na tomografia. Devolvendo a projeção do zigoma, devolvendo a projeção maxilar, reposicionando os ossos mandibulares, maxilares e a região da órbita de forma adequada. Na reconstrução 3D, a gente observa que as órbitas estão simétricas, a gente tem um arco mandibular preservado, um posicionamento do coto mandibular preservado. E como considerações finais, eu trouxe para vocês que a avaliação da face, ela deve ser sempre minuciosa, organizada e sequencial, através de anamnese, exame físico geral, exame físico local e exames complementares. É importante ressaltar para vocês que a gente não deve pular a etapa. O paciente que chega para a gente, ele não é só o paciente com a mandíbula fraturada. Ele é um paciente que sofreu um trauma. Portanto, a gente tem fratura de alguma outra região do corpo, passível de avaliação pela ortopedia, tem uma grande energia cinética, indicando um trauma crânioencefálico, mesmo que mínimo, passível de avaliação da neurocirurgia. Ele apresenta otorragia, rinorreia, otorreia, que precisa de avaliação também no otorrino. Então, não se esqueçam que o paciente ele é um paciente por inteiro, né? O diagnóstico deve ser precoce para a gente conseguir um melhor prognóstico. Lembra do caso do hematoma retrobulbar? Talvez se a gente tivesse intervido num momento muito mais primário, a gente conseguiria devolver a função ocular para o paciente, né, da visão. É importante a gente falar de avaliação sequencial para um sucesso do tratamento, tanto estético quanto funcional. O objetivo sempre de restabelecer a oclusão e a função. Fraturas combinadas são um desafio ao cirurgião, como eu mostrei para vocês, as fraturas panfaciais, elas exigem uma experiência maior do cirurgião, da equipe que vai operar. E é importante lembrar vocês que, antes mesmo de colocar a placa e parafuso, a gente tem que reduzir os traços de fratura de forma adequada. E essa redução depende de uma redução anatômica, do bloqueio maxilomandibular, de uma simetria entre os lados para a gente conseguir fixar de forma adequada. Pessoal, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito pela Tiffany, do Além do Odonto, e pela Mariana, do Guia da Residência. Essa iniciativa desse congresso, dessa jornada online, me traz muita alegria, como eu comentei no começo da aula, porque indica que a gente está indo para o lado certo, disseminando o conhecimento da nossa especialidade, que é uma especialidade tão bonita, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Desculpa se a aula ficou longa, eu não consigo resumir muito, porque é um tema muito amplo, mas eu estou totalmente disponível para tirar dúvida de vocês. A Tiffany vai deixar meu contato para vocês entrarem em contato se vocês precisarem. Podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo Instagram. E eu fico lisonjeada pelo convite. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer as meninas. E é isso. Obrigada, pessoal. Bom, queria agradecer imensamente a essa palestra maravilhosa de fundamentos do trauma em face. Amei muito, sério. Acho que todas as pessoas que estão aqui também amaram. E queria muito agradecer novamente pela disponibilidade, doutora Júlia.
Você sempre maravilhosa e um amor. E é isso, pessoal. Se vocês ainda não preencheram o formulário, vai ficar disponível aqui até a gente encerrar aqui a aula, certo? Então, corre para preencher. Beijo e até amanhã. Boa noite.